Fala pessoal, tudo certo? Pronto para codar? Aqui é o Oli, esse é o canal Journey e hoje a gente está começando aqui uma série de vídeos focado no React Native com Expo, Tamagui, React Query para gestão de estado. É um curso que está ficando muito completo, está sendo bem legal trabalhar nele e eu tenho certeza aí que vai ajudar muita gente a entender um pouquinho, a utilizar. Eu mesmo gostei bastante de estar produzindo ele e tenho certeza que pode ajudar vocês aí também. Acompanhem os vídeos novos que eu estou incrementando o curso, estou construindo ele, já tem muita coisa gravada, mas tem coisa nova vindo. Então já deixa um comentário, deixa o like e não esquece de marcar o sininho para receber os novos vídeos, beleza? Esse é o canal Journey e eu tenho certeza que você vai gostar. Bora pro vídeo. Bom, esse aqui é o nosso aplicativo, como ele vai estar ficando. A gente tem aqui um botão principal aqui em cima, ele faz um trigger responsável por chamar uma tela de modal. A gente vai estar vendo como cria em outros momentos essas telas diferentes, mas aqui ele já vem com essa estrutura. Então esse aqui, por exemplo, é o Tamagui mais Expo. A gente pode encontrar ele aqui, ó, pesquisando aqui no projeto. Tem um layout, a gente tem nossa pasta é lá no Tabs, que no app mesmo. Logo no app a gente tem um layout onde a gente tem duas screens. E aqui é bem interessante porque ele está usando aqui uma stack. E a ideia é a gente conversar um pouco aqui sobre como o Expo faz esse handling de layouts aqui na plataforma. Na nossa aplicação, a gente tem aqui, por exemplo, o nosso exibição aqui como se fosse uma modal. E essa tela é uma tela que a gente constrói de acordo com a estrutura aqui que a gente está montando. Por exemplo, tem grupos, que é uma forma de você estar agrupando e não exibindo aquela estrutura no seu layout. Na aplicação aqui que o Expo traz para a gente tem ela aqui representada aqui com tabs, por exemplo. Isso aqui é uma rota invisível, é um group que ele define aqui. Você tem outros tipos de layouts também, então tem o Stack, o Tab Navigation, o Drawer e o Modal. O Modal é esse que eu acabei de exibir aqui para vocês. Então aqui você consegue arrastar aqui e exibir o aplicativo atrás, né? O Drawer normalmente é quando a gente tem aqueles componentes laterais, menus e coisas do tipo em aplicativo. E o Tab Navigation é justamente aqui embaixo, olha. Ele já vem com uma estrutura aqui de tab e um modal aqui de exemplo. Tem um advanced aqui que é Nesting Navigators, né, que é você aninhar eles, colocar um navegador dentro de outro navegador, que estruturalmente aqui, olha, a gente está usando aqui um stack. Isso aqui é um tipo de layout, é um tipo de navegador. E aí dentro desse stack a gente tem um tabs. E quando a gente vai lá para dentro do tabs, olha que interessante, ele é outro navegador. Já não é mais o stack. E aqui a gente já está usando essa parte avançada aqui que ele chama de Nesting Navigator. São múltiplas rotas que você vai aninhando eles. E o aplicativo ele é construído de várias dessas estruturas. Aqui, por exemplo, no nosso layout principal aqui, a gente tem, por exemplo, aqui um modal, que é uma stack também, né? É uma estrutura aí que faz parte. Então, isso aqui é importante para a gente estar entendendo. Cada pasta vai ter uma estrutura de layout aqui. Essa é uma nomenclatura padrão do Expo para estar definindo as configurações daquela estrutura. Então, quando ele tiver um layout, você vai poder declarar aqui e configurar a sua tela, o seu tab. O objetivo aqui não é você renderizar a tela em si, mas explicar para o Expo como ele tem que renderizar ela. E aí entra as options aqui, por exemplo, onde você pode estar definindo aqui um title, tá definindo um ícone que vai ser exibido. Então aqui embaixo, por exemplo, esses ícones, eles são definidos aqui pelo tab bar icon. Tem um header right, um header left. Então se a gente quiser pôr aqui um header left aqui também, header left, a gente pode estar definindo, ele espera um método, e aí esse método é justamente é esperado que seja retornado um componente JSX. Então aqui, por exemplo, poderia ser um text simple app, por exemplo, vamos dizer assim. A gente importa aquele do Tamagui, aqui é um objeto que ele espera, mas a gente pode estar renderizando dessa forma. Então quando eu salvo aqui, a gente vê que no nosso aplicativo a gente tem aqui simple app, no nosso left, né, na esquerda, e um button que já estava aqui à direita. Então, tá removendo aqui, é só de exemplo. Aqui, se eu, por exemplo, não defino um tab bar icon, olha como é que ele fica. Ele vai colocar um triângulo aqui default. Então, assim a gente vai customizando. Então, o layout ele é responsável aqui por ajudar a gente a customizar as nossas estruturas de telas. Mas a tela em si,
de fato é lá dentro do nosso componente. O name aqui tem que ser exatamente o name aqui do arquivo, né, que ele está mapeando, e aqui você vai então construir o seu aplicativo. O Export Router, ele trabalha aqui com hot reload, significa que quando a gente edita, remove alguma coisa aqui, a gente vê essa alteração em tempo real. Então a gente consegue, por exemplo, colocar aqui nice app e tá vendo essas alterações acontecendo à medida que a gente vai editando. Então isso facilita muito o funcionamento aqui, a edição. Então vamos deixar aqui desse jeito. Bom, no nosso layout, a gente vai estar criando aqui uma nova tab aqui só para estar exemplificando mesmo. Vamos criar aqui um novo chamado tree.tsx. O Export Router, ele trata todos os arquivos como parte da rota. Ele entende que se você criou um arquivo novo, significa que ele faz parte da sua aplicação. Então é muito importante garantir que tudo que a gente colocar dentro de app sejam coisas, telas que a gente quer renderizar. Então todo componente, toda customização a gente vai estar levando para fora daqui. Então a gente já definiu aqui a nossa tree, né? A gente criou aqui essa nova tela e agora a gente vai estar colocando aqui um conteúdo dentro dela. Criando a tab free screen e vamos, deixa eu ver, vamos colocar aqui tab free aqui dentro, salvar aqui. Você pode perceber que o free ele já passou a renderizar. Por quê? O Expo ele espera que a tela primeiro seja um JSX válido, um componente React válido. Então o nome aqui ele não importa tanto, você pode estar alterando esse nome aqui, vou apertar R para fazer o refresh do aplicativo e ele continua exibindo. A gente pode estar alterando o conteúdo dele aqui dentro, mas de fato aqui é mais a tela em si. Se eu quiser customizar essa exibição aqui dessa tela, aí eu tenho que vir lá no layout e estar adicionando essa screen nova. Então a gente copia aqui, copiei essa parte aqui de cima, vou estar trocando aqui embaixo. O name tem que ser o nome do arquivo que a gente está querendo alterar aqui, a nossa screen que a gente quer alterar. Então ele chama free. O nosso title aqui a gente vai colocar aqui tab free. E aí você pode ver aqui que ele já está exibindo aqui, inclusive com aquele ícone que a gente copiou ali de cima. Então tá aqui embaixo, tab free. E aí a gente pode até colocar outro nome aqui se a gente quiser. Abobrinha, por exemplo. E você pode perceber que ele troca não só aqui embaixo o ícone, como também aqui em cima no título. Aqui a gente já tem nossos 3 componentes aqui renderizando, o tab screen aqui funcionando, que ele já está controlando essas exibições. Uma coisa interessante é que todas as customizações que a gente precisar de fazer nas nossas telas, que não sejam a exibição do componente, a customização da tela em si, mas da estrutura dela, a gente vai estar fazendo nessa parte de layout. É uma estrutura que o próprio Export Router espera que o seu aplicativo tenha e você pode estar customizando. Então, igual aqui no nosso Tab 1 aqui a gente tem o header right e coisas do tipo, a gente pode estar também customizando aqui o nosso parent aqui, o nosso parent component aqui, que é a nossa screen mesmo, o nosso layout. E nele a gente pode estar colocando outras propriedades aqui que a gente pode estar trabalhando. É o header show, por exemplo. E a gente pode estar definindo aqui como false. Olha só o que ele vai estar fazendo. Quando a gente define aqui que não queremos exibir o header, ele esconde ele. E nesse caso, ele escondeu ele para todas as nossas telas. Ele não exibe mais aquele título, botão, qualquer coisa que tiver nesse header ele esconde. Ele aceita tanto aqui nesse Screen Options, o Screen Options ele vai aplicar para cada tab screen, para cada tela do seu layout, ou você pode estar aplicando também individualmente no Options. O Screen Options aplica para todos, e quando, vamos dizer que no Free Screen que você queira somente esconder ele. Então, a gente pode colocar aqui o header show, false. Na nossa index, a gente tem aqui a exibição funcionando aqui, o nosso button com a modal. Nós temos a tab 2 e quando a gente vai para a tab 3, ele esconde aqui o nosso header. Quando a gente volta, ele volta a exibir. Então, isso é bem interessante para a gente fazer customizações e deixar cada tela do jeito que a gente precisa. A gente vai estar usando isso, por exemplo, na parte de alpha aqui, e a gente vai, na verdade, usar com bastante frequência isso. Então é interessante dar uma estudada aqui na documentação do Expo sobre como essas navegações funcionam. Isso é uma parte aí bem importante para estar entendendo mesmo
os detalhes, né, de cada coisa. E dessa forma a gente tem a nossa estrutura aqui com os layouts. Uma última coisa aqui que a gente vai estar fazendo é finalizando a estrutura de pastas aqui do aplicativo. Porque o Expo Root ele traz a princípio aqui essa estrutura e o que a gente quer é dar uma organizada nela um pouquinho melhor. Porque dentro de app a gente só vai ter as telas da aplicação e fora a gente vai estar concentrando componentes, regras de negócio, conexão com banco de dados e várias outras coisas. E para isso eu gosto de trabalhar aqui com uma pasta chamada Source. E dentro da Source colocar tudo o que a gente precisa. Para isso a gente vai estar movendo aqui a pasta app para dentro de Source, então eu vou arrastar ela aqui para dentro. Aqui vai dar um erro porque ele não está reconhecendo a princípio. A gente vai mover também aqui a Constants. Deixa eu ver aqui mais qual. Constants, a gente vai mover para dentro de Source também. Cuidado para não mover para dentro de app. A gente vai estar movendo aqui o Tamagui Web também. Então a gente vai mover ele para dentro de Source. Eu vou reiniciar o nosso app. Deixa eu dar um refresh aqui, ver se ele já vai pegar. Eu acho que a gente vai ter que reiniciar o projeto. Porque quando a gente muda essa estrutura, internamente o Expo tem que remapear as coisas. Ele até conseguiu. Ele só apertando o R aqui no aplicativo, ele conseguiu entender. Se você colocar R aqui também, ó, ele também faz o rebuild aqui da aplicação. Agora, o que a gente vai estar fazendo, vamos criar aqui uma nova pasta aqui, um novo layout que a gente vai estar trabalhando, que vai ser o de Alf. Dentro dele, a gente vai construir um layout de autenticação, que vai ser o login e o sign up. Mas isso a gente vai estar fazendo nos próximos vídeos. Aqui é só a gente estar definindo mesmo as estruturas do que a gente vai precisar. Aqui também vamos ter aqui uma pasta de componentes. Vamos ter também uma pasta de hooks, uma pasta de módulos. E a princípio eu acho que é isso. Com isso aqui a gente vai estar dando continuidade, nossa aplicação já está em um ponto aqui legal para a gente construir o login e as outras regras aqui que integram a ele. E a gente pode dar seguimento, beleza? Valeu, continua acompanhando e a gente está junto na próxima. Valeu!